Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? O professor Nilson Luiz está de volta aí para a gente continuar tratando da formação do aeronauta brasileiro dentro dos parâmetros da segurança de voo. Vamos colocar aqui mais um vídeo da série Desvios Regulares. Mas que série é essa, professor? Né? Uma explicação rápida. Dentro do nosso cronograma normal de inserção de vídeos na internet, através do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, eu fui motivado, né, depois de uma reunião, depois de muitas sugestões, de tratar pontualmente de ações que geram acidentes. Antes eu tratava só de áreas mais genéricas, de assuntos mais genéricos, né? Então, eu abri um parênteses dentro do canal do professor Nilson Luiz para tratar especificamente desses desvios regulares. Nesses desvios regulares, nós já fizemos mais 2 vídeos, tá? Então, qual foi o primeiro vídeo tratando desses desvios regulares? Foi desvios regulares, problemas de planejamento, falhas de planejamento. O segundo vídeo da série Desvios Regulares foi Desvios Regulares, Voo, VFR e Condições IMC. Esse vídeo também está gerando muitos comentários. E agora você vai ter o terceiro vídeo da série Desvios Regulares. Que vídeo é esse? Desvios regulares, desrespeitar os mínimos de combustível. Tá claro? Vamos falar do desrespeito aos mínimos de combustível. Mas antes de falar do desrespeito aos mínimos de combustível, eu tenho que fazer aquele destaque com você, sobretudo com você que ainda não fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Por que você não fez ainda a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Faça a sua inscrição. Se inscreva no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Deixe seu like, acione o sininho e passe a receber as notificações dos conteúdos que a gente sobe na internet através do canal, tá certo? Fique ligado no que a gente está produzindo especificamente para você. Ajude o professor Nilson Luiz a continuar essas contribuições na formação do aeronauta brasileiro dentro dos parâmetros da segurança de voo. Aqui no nosso canal do professor Nilson Luiz, a gente extrapola o que é falado na sala de aula. Tá claro? Então tá lá, desrespeitar os mínimos de combustível. Mas vem cá, o que são esses mínimos de combustível? Você já ouviu falar sobre isso, né? A expressão é muito clara. É um combustível mínimo que você precisa ter para fazer o voo planejado. Não é isso? Então, vamos lá. Como se calcula o combustível mínimo para realizar uma determinada etapa de voo? Vamos falar especificamente disso. Como a aviação executada de forma mais padronizada no Brasil é a aviação 121, eu vou levar em consideração, vou levar como exemplo, uma aeronave a jato, tá? Da aviação 121. Mas os parâmetros para cálculo de combustível mínimo vão mudar muito pouco para os outros segmentos de aviação executados no Brasil. Tá claro? Então, vamos lá. Nós temos 5 pontos. 5 estágios, né, nesse cálculo de combustível mínimo. Primeiro estágio, você calcula o combustível necessário para percorrer a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. O combustível seco, necessário, aquele combustível, né, que vai gastar de A para B, do ponto de partida para o ponto de chegada. Para fazer esse cálculo, você tem que conhecer a performance do avião, conhecer as características do motor, não é isso? Você tem que entender a rota que vai ser percorrida, você tem que entender as características de vento, não é isso? E tem demais parâmetros para fazer isso, tá claro? Então, você vai calcular o combustível necessário de deslocamento da partida para a chegada. Beleza? Segundo ponto, você vai acrescentar, você vai adicionar combustível suficiente para 10% de tempo de voo a mais. Beleza? Então, a partir do combustível necessário, do deslocamento da partida para a chegada, você soma mais combustível necessário para 10% de voo a mais. Beleza? Por que isso? Porque você tem que se basear que você pode pegar um tráfego maior, você pode precisar de algum desvio, você pode ter um problema de meteorologia no caminho,
e ter que gastar um pouquinho mais de tempo do que você preveu. Não é isso? Isso é esperado. Isso precisa estar no seu planejamento, no seu cálculo de combustível, né? Então, você acrescenta combustível suficiente para 10% de tempo de voo a mais. Tá claro? Terceiro ponto. Acrescenta esse combustível suficiente para os deslocamentos de táxi. Você não sai direto, né? Você tem todo um táxi, né? Até chegar no ponto de espera, até o controle te liberar para fazer a decolagem. Nesse tempo todo, o APU já está ligado, o ar-condicionado está funcionando. Então, você está consumindo combustível, não é isso? Para fazer esse cálculo de táxi, você tem que considerar os aeródromos. Se você vai sair, vamos levar, por exemplo, aqui, para ser um voo do Galeão para Brasília, tá? Se você sair daqui do terminal de cargas, do aeroporto do Galeão, e for se deslocar lá para a cabeceira 28, você vai fazer um táxi muito extenso. Tá claro? Então, você vai consumir mais combustível, com o APU funcionando, com tudo isso, né? Então, isso tem que ser levado em conta na hora do pouso, na hora do consumo de combustível, né? Chegando lá em Brasília, de acordo com a chegada que você vai admitir, que o controle vai te pagar o procedimento, você pode pousar numa pista e ter que percorrer a pista toda e retornar lá para o aeroporto, né? De acordo com o vento, de acordo com a direção que você vier do pouso. Então, você pode ter também, no caso de Brasília, no exemplo de Brasília, um deslocamento bem extenso de táxi. Então, esse combustível gasto também tem que ser levado em consideração na hora do cálculo, tá certo? Então, o terceiro ponto é o combustível que você tem que somar suficiente para o deslocamento de táxi, né? Então, aí você tem que considerar as características dos aeródromos envolvidos. Tá claro? Quarto ponto, eu disse que são 5, né? Quarto ponto, né? Você deve acrescentar combustível suficiente para alcançar o aeródromo alternativo. Por força de lei, ao declarar o plano de voo, você tem que colocar partida, chegada e aeródromo alternativo, né? Então, nesse combustível suficiente para você fazer o voo da chegada, do ponto de chegada para o ponto alternativo, você também tem que calcular, levando em consideração as mesmas condições de voo que você viria transcorrendo entre a partida e a chegada. Tá claro? O quinto e último ponto é o somatório do combustível de emergência. Combustível de emergência, tá certo? Esse combustível de emergência vai te permitir 30 minutos de voo a mais depois de tudo isso acontecer. Imagina que você vai de A para B, né? Em B você vai ter que alternar para C, e depois de C você vai precisar de mais 30 minutos de voo. Então, esse combustível do alternativo até a condição de emergência, você vai chamar de combustível de emergência. Ele precisa ser calculado, precisa ser dimensionado em todo o seu cálculo para abastecimento. Em que condições, Nilson, eu levo em consideração esse voo além do alternativo, né? Você vai levar em consideração uma altitude de 1.500 pés e uma velocidade razoável com velocidade de espera. Tá claro? Então, vamos revisar os 5 pontos, né? Você calcula o combustível necessário do ponto de partida ao ponto de chegada. Aí você tem que levar em consideração o quê? Rota, vento, demais parâmetros. 2. Acrescenta combustível suficiente para 10% de tempo de voo a mais. Beleza? Por quê? Tráfego, desvios, meteorologia, enfim. Tá claro? Terceiro ponto. Acrescenta esse combustível suficiente para o deslocamento de táxi, levando em consideração os aeródromos de partida e de chegada. Quarto ponto. Acrescenta esse combustível suficiente para alcançar o aeródromo alternativo que você tem que declarar lá no plano de voo. Beleza? Então, é um voo do aeródromo de chegada até o aeródromo alternativo nas mesmas condições de voo que você venha fazendo. Tá claro? E o quinto e último ponto, você acrescenta o combustível de emergência. E combustível de emergência é esse. É um combustível que te permite mais 30 minutos de voo, além de tudo isso que a gente já planejou. Tá claro? E esse voo além do aeródromo de alternativo, né? Ele vai ser feito, vai ser planejado em função da altitude de 1.500 pés, né? Levando em consideração que você está desenvolvendo uma velocidade compatível com a velocidade de espera. Beleza, meus alunos? Tranquilo? Então, a partir de agora, você sabe como se calcula o combustível mínimo para fazer o deslocamento de um ponto de partida ao ponto de chegada. Todo esse cálculo aí desses 5 itens, beleza?
Então, o combustível de emergência, que eu tratei no finalzinho aqui, ele completa o combustível mínimo. Então, todos esses 5 pontos completam o combustível mínimo. Combustível além do combustível de emergência pode ser abastecido? Pode até ser abastecido, né? Para executar uma tarefa planejada, né, o combustível mínimo é esse que eu citei para você. A partir do combustível mínimo, todo combustível abastecido é chamado de combustível extra. Aí você vai entrar em toda a condição de planejamento de empresa, né? Onde é que você vai abastecer? No ponto X, o combustível mais barato que no ponto Y. Eu vou pousar lá no ponto Y, eu não quero abastecer tanto lá, eu quero abastecer só o suficiente para atingir o combustível mínimo de novo, né? Então, talvez eu abasteça um combustível extra aqui na partida. Mas aí já é planejamento econômico, não é planejamento operacional, né? Talvez o teu avião, nós estamos tratando aqui de um avião a jato, na 121, né? Não faz muita diferença o combustível cheio, vazio, né? Mas, às vezes, se o avião é pequeno, um combustível a mais pode gerar modificações de peso e balanceamento. Enfim, né? Então, tudo isso já vai entrar na questão operacional da empresa. O combustível mínimo, ele se encerra quando você adiciona o combustível de emergência. Combustível além do combustível de emergência é chamado combustível extra. Tá claro? O possível desrespeito aos mínimos de combustível se dá, na maior parte das vezes, quando? Quando se força a chegar ao aeródromo pretendido, mesmo quando as condições indicam a necessidade de um pouso antecipado, que a gente chama de pouso técnico, sobretudo para fazer o quê? Um abastecimento. Acontece de fazer várias pernas, né? Em um determinado momento, várias etapas, né? Você entende que o combustível que você tem está muito restrito para terminar aquela perna que você precisa executar, né? Na 121 é difícil acontecer isso. Isso vai acontecer mais em outros segmentos, né? Então, isso vai depender do tal combustível extra que você colocou lá na primeira partida, no primeiro abastecimento. Tá claro? Então, esse desrespeito pode vir exatamente nesse sentido, né? Acho que ficou claro para vocês. Agora, é importante eu destacar para você que você também vai ouvir por aí nas aerovias a expressão declaração de combustível mínimo. Declaração de combustível mínimo não é o que nós falamos aqui até agora, tá? Até agora, nós falamos da definição, do cálculo de combustível mínimo, né? Os 5 pontos, beleza? Que nós tratamos aqui até agora. Então, se isso é definição de combustível mínimo, o que é declaração de combustível mínimo? Declaração de combustível mínimo tem a ver com a fraseologia padrão de tráfego aéreo, né? Então, não confundir definição de combustível mínimo com declaração de combustível mínimo. Para ficar mais claro, eu vou falar para você aqui o que é uma declaração de combustível mínimo, tá certo? Né? Eu falei antes de quê? Da definição, do cálculo do combustível mínimo. Agora, vou falar da declaração. Como levei como exemplo uma aeronave da 121, eu vou levar em consideração agora o RBAC 121. Mas isso também é citado em outros RBACs, tá certo? Segundo o RBAC 121, declarar ao órgão ATS combustível mínimo quer dizer que todas as opções de aeródromos planejados para o pouso foram reduzidas a um aeródromo em específico e qualquer mudança na autorização em vigor poderá resultar em combustível em quantidades menores do que aquela estimada no momento do pouso. Ficou claro? Declarar combustível mínimo é isso. É dizer que todas as outras opções de pouso foram restritas, eu só tenho uma única chance para fazer, um único aeródromo para fazer um determinado pouso, e se alguma coisa acontecer, alguma restrição acontecer, que me gere algum atraso, eu sim vou estar em emergência. Até então, eu não estou em emergência, né? Então, confirmando. Esta não é uma situação de emergência. A declaração de combustível mínimo não é uma situação de emergência, mas é uma indicação que, caso haja qualquer intercorrência que acarrete um atraso naquele voo,
uma emergência estará configurada. Tá claro, meu amigo? Né? Então, cuidado com a questão da declaração de combustível mínimo. Isso pode cair numa situação lá de incidente, né? Por que você está com combustível mínimo? Isso vai ser verificado depois, claro, né? Por que você está declarando combustível mínimo? Você não fez o abastecimento com os 5 pontos padronizados, né? Você não levou em conta o combustível de emergência, né? Você optou em não usar combustível extra. Quantas pernas você fez do último abastecimento até agora? Isso vai ser indagado, né? Isso vai ser indagado. Isso é um outro departamento que a gente pode falar também em um outro vídeo, tá claro? O mais importante nesse vídeo aqui é evitar o desrespeito aos mínimos. Você já entende que são mínimos de combustível, dos 5 pontos, né? Que eu vou revisar de novo para você, né? Calcular o combustível necessário para o deslocamento da partida para a chegada. Acrescentar combustível suficiente para quê? 10% de voo a mais, devido a desvios, tráfego, meteorologia, enfim. 3. Acrescentar combustível suficiente para deslocamento de táxi. 4. Acrescentar combustível suficiente para alcançar o aeródromo alternativo no mesmo padrão de voo. E 5. Acrescentar combustível suficiente que permita a você 30 minutos de voo a mais, voando a 1.500 pés em uma velocidade compatível com velocidade de espera. Né? Isso você faz o quê? Você faz a definição do combustível mínimo. Além desse combustível, seria combustível extra que depende do planejamento da empresa. Isso é definição. E o quê? Declaração de combustível mínimo é dizer que você está restrito a um aeródromo e se acontecer alguma coisa, o combustível que você vai chegar para o pouso pode ser impactado em função dessa restrição que eu tive de aeródromo de pouso. Tá claro, meu amigo? Tranquilo? Qualquer dúvida, o canal está aberto. Onde é que está o professor Nilson Luiz? Além dos comentários aqui no YouTube. O professor Nilson Luiz está no Facebook, está no LinkedIn, está no Instagram, está no Twitter, está no Getter e até no TikTok, tá claro? Eu estou sempre tentando atender todas as demandas que sou provocado, tá certo? Continue acompanhando o canal do professor Nilson Luiz. Copia lá o link do canal e compartilhe com seus amigos, tá certo? Compartilhe com seus contatos, que o nosso trabalho aqui é a formação, né, do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Por hoje é só. Fique com Deus, bons estudos e continuem contando comigo sempre. Até logo!